Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês sentados mesmo, mas abra a sua Bíblia, o livro de Jonas, no capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Te agradeço a Deus pela oportunidade que mais uma vez Ele me concede de estar falando acerca da sua palavra, o que para mim é um grande privilégio. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Todos nós, com toda certeza, já ouvimos esse texto várias vezes, já ouvimos pregações sobre esse texto várias vezes, mas a palavra do Senhor se renova, né? Com certeza Deus tem algo para nós dentro desse texto. Nós sabemos que o profeta Jonas foi um profeta do Reino do Norte, reinou durante, que profetizou, aliás, durante o reinado de Jeroboão II. E nós também sabemos que Nínive era a capital do reino da Síria, um reino extremamente cruel, um povo imoral, um povo que estava numa degradação muito grande. E se não fosse somente essa questão moral, somente essa questão de pecado que eles viviam inserido, a Síria representava um perigo muito grande para Israel como nação. Era um país que volta e meia entrava em guerra com Israel, e eles eram excessivamente truculentos, eles eram cruéis demais na guerra. E então todo israelita que se prezasse, ele não gostava de cidadãos da Síria e, por conseguinte, dos moradores da sua capital, a Síria. E quando Jonas recebe de Deus a incumbência de pregar para aquela nação, Jonas recuou dessa incumbência porque ele não gostava dos assírios, ele não gostava dos ninivitas, e ele queria que Deus exterminasse aquela raça de uma vez. O medo de Jonas, quando ele se nega a ir pregar para aquele povo, era que o povo se arrependesse. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas queria o castigo de Deus sobre aquela gente. E nós vivemos dias em que parece que o evangelho que nós ouvimos em muitos lugares caminha para esse lado, para esse meio, para esse um evangelho de vingança, né? Um evangelho em que eu vou ser exaltado e aquele que me maltratou vai ser exterminado, vai ter que bater palma para mim, vai ter que se humilhar para mim. Mas o evangelho de Cristo não é nada disso, muito pelo contrário, é exatamente o oposto disso. Jesus Cristo disse que se nós amássemos nossos inimigos, nós não estaríamos fazendo nada demais, porque até as pessoas que não seguem o evangelho fazem isso. Amar os amigos é coisa muito simples, mas aí Jesus diz: novo mandamento vos dou: amai os vossos inimigos e orai por eles. Aí é que a coisa complica. Então esse evangelho de hoje, que prega essa ideia, não é nada novo, né? Jonas já tinha essa tendência. E realmente é muito difícil você amar o seu inimigo. É muito difícil você querer ver o seu inimigo bem. Isso só é possível se o seu coração for regenerado por Cristo. Se o Evangelho de Cristo realmente surtir o efeito necessário no teu coração
para que você se torne uma nova criatura. O homem natural, o homem antes dessa regeneração, antes desse encontro com Cristo, ele não consegue isso. E não consegue até entender como alguém consegue fazer isso. E é o interessante aqui que Jonas, parece que na cabeça dele, ele pensou, não, então eu sirvo ao Deus de Israel e eu quero que Deus abençoe apenas Israel. Eu não quero a bênção para mais ninguém, eu quero a bênção para nós aqui e os outros paguem pelos pecados deles. É interessante que quando Jesus ensina a gente a orar na sua oração do Pai Nosso, tem uma frase muito interessante que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado? Nós temos perdoado quem nos ofende? Porque vai ser essa medida que vai ser usada para o perdão de Deus vir a nós. Assim como nós perdoamos quem nós não gostamos, aquela pessoa que às vezes pensa um pouco diferente da gente, nos confronta de alguma forma, a maneira que nós perdoamos essa pessoa, a maneira que nós amamos essa pessoa, esse é o padrão, essa é a régua que nós vamos ter de volta o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Aí Jonas, pensando em não atender o pedido de Deus, e talvez a ideia dele era que, estando em Israel, ele estava sob o domínio de Deus. Então ele resolve não apenas desobedecer a ordem de Deus, mas abandonar o país. Jonas pega um navio para ir para uma cidade distante 4.000 quilômetros da onde ele estava, fora totalmente numa rota oposta a Nínive. E portanto, a ideia de Jonas, como diz aqui, era para ir para Tarsis de diante da face do Senhor. Tem pessoas que têm medo de vir à igreja e Deus falar com ele, então ele evita de vir à igreja, pensando que dessa forma ele vai se livrar de um compromisso com Deus. Meu querido, para onde nós fugiremos da face de Deus? Como que nós podemos fugir da presença de Deus se Ele enche todo o universo com a sua presença? Aonde você pensa que vai, que Deus não te alcance? E é interessante que no livro de Mateus, no capítulo 28 e o verso 18 e 20, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então às vezes a gente critica Jonas, mas nós também não vamos, nós também não pregamos, nós também não anunciamos o evangelho. Às vezes temos um amigo e pouquíssimas vezes, e muitas vezes temos tantas oportunidades, mas não aproveitamos essas oportunidades para mostrar Cristo para ele. Somos diferentes de Jonas? Se Cristo é tão bom como nós falamos que Ele é, sabemos que Ele é, o fato de você entregar essa boa nova para alguém não significa que você está tirando de você para dar para ele. Não, você não perde nada, pelo contrário, você está aumentando o seu galardão. E não é algo que você faz se quiser, não, isso é imperativo. Pregar o Evangelho para todos nós. E quando eu digo pregar o Evangelho, eu não estou somente citando a situação de você tomar o microfone, como me foi dada a oportunidade aqui, e explanar sobre a palavra de Deus. Com seu testemunho, você prega o Evangelho. Quando você pratica boas coisas, boas obras, você está anunciando uma prática do reino de Deus. O seu caráter deve representar o caráter de Deus. Você é um representante dele. Você é um embaixador dele. Então, além de você falar com as suas palavras, fale com suas atitudes em demonstração de amor, na demonstração de um caráter
que não envergonhe aquele a quem você representa. E nós entendamos que a nossa missão nessa terra é de pregar o Evangelho, independente se nós gostamos da pessoa, se nós não gostamos da pessoa, independente se eu tenho afinidades intelectuais ou de qualquer outro meio que seja essa afinidade, tendo ou não, a minha missão é pregar o Evangelho. Quando Jesus veio pregar o Evangelho, vocês lembram daquela passagem da mulher samaritana? Aquele povo não se comunicava com os judeus, mas isso não foi empecilho para que Cristo achasse um meio de levar o Evangelho até aquelas pessoas. Então, use os meios para fazer a boa obra para o nosso Deus, porque esse é um dever, não é se der tempo, não é se quiser, isso é um dever, pregar o Evangelho. Não vamos fugir, ou não vamos tentar fugir da presença do nosso Deus, mas vamos obedecê-los como servos fiéis e fazer tudo aquilo que o nosso Mestre quer de nós. Amém? Amém. Entrega essas palavras em nome de Jesus.